Oi, gente, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Eu sou Iracema Chaves. Eu sou a Brenda Letícia e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a cultura que é a cara do Brasil, o milho. O milho é uma das culturas mais cultivadas no Brasil e no mundo. É uma planta gramínea monocotiledônea de ciclo anual que se adapta a várias regiões do país. Possui grande importância econômica, usado na alimentação humana, animal e também na indústria. Mas para garantir um bom rendimento, o manejo precisa ser correto e baseado na fisiologia da planta. O milho exige solos férteis profundos com boa drenagem e pH entre 5,5 e 6,8. Antes de tudo, é importante fazer análise de solo. Isso determina qual correção e adubação serão necessárias. Para o preparo, recomenda-se descompactação do solo, que é aração e gradagem, correção do calcário, se necessário, planejamento do plantio conforme o calendário da região. O plantio ideal ocorre quando a temperatura do solo está acima de 18 graus e a umidade adequada. A profundidade de sempre deve ser entre 3 a 5 centímetros, com espaçamento médio de 90 centímetros entre linhas e 20 centímetros entre plantas. A densidade depende do híbrido e do sistema produtivo, mas em geral varia de 55 a 65 mil plantas por hectare. O milho ele possui duas grandes fases, a fase vegetativa e a reprodutiva. A vegetativa, do surgimento até o florescimento, já a reprodutiva, da polinização até a maturação fisiológica. A fotossíntese é altamente eficiente por ser uma planta C4, o que permite um bom desempenho em altas temperaturas. O milho ele possui uma raiz fasciculada profunda e por isso responde bem à fertilidade do solo e irrigação, mas também é sensível ao estresse hídrico. A fase mais crítica é entre V6, que é a emissão da sexta folha, e R1, que é o florescimento. Qualquer deficiência aqui compromete o rendimento. O milho é altamente exigente em nutrientes, principalmente em nitrogênio, fósforo e potássio. A adubação deve ser dividida em adubação de base, que é o plantio, aplicação de potássio e fósforo, conforme a análise do solo. Adubação de cobertura, aplicação de nitrogênio entre V4 e V6, que é o momento de maior demanda. Outros nutrientes essenciais são o enxofre, zinco e boro. O enxofre ajuda na formação de proteínas, o zinco é fundamental para a germinação e crescimento inicial e o boro é essencial na polinização e formação do grão. Uma adubação mal planejada leva à deficiência nutricional, que pode ser percebida por sintomas como folhas amareladas, que significam falta de nitrogênio, ou crescimento atrofiado. O controle ele pode ser cultural, biológico e químico. No cultural, ocorre a rotação de culturas e uso de variedades resistentes. No biológico, ocorre o uso de parasitoides e predadores naturais. Já no químico, ocorre o uso de inseticidas, se necessário, e com responsabilidade. Já entre as doenças temos fusariose, podridão de espiga, mancha de faia ou faeria, entre outras. A adubação ela é essencial para garantir a nutrição adequada do milho e, consequentemente, altas produtividades. Ela pode ser mineral ou orgânica e aplicada de diferentes formas, no solo, via foliar ou outras sementes. A adubação mineral vantagens. Ela é de alta concentração de nutrientes, efeito rápido e formulações específicas. Limitações. O custo dela é elevado, risco de salinização e lixiviação se mal aplicados. Formas de aplicação, geralmente feita no solo, linha ou a lanço, mas também pode ser foliar como reforço. Adubação orgânica. As suas vantagens, ela melhora a estrutura do solo, aumenta a matéria orgânica, libera nutrientes de forma gradual. As limitações são de baixa concentração de nutrientes, necessidade de maior volume e manejo adequado. A forma de aplicação é incorporada ao solo ou usada como biofertilizante líquido. Aplicações foliares. Estratégias para como correção rápidas, especialmente de micronutrientes, devem ser feitas com cuidados, respeitando estágios do milho e condições climáticas. Inoculação de sementes, uso de micro-organismos como Azospirillum brasiliense, que promovem crescimento radicular e fixação biológica de nitrogênio. E a técnica é uma técnica simples, de baixo custo e com impacto positivo na produtividade.
Fertilizantes empregados. Os fertilizantes mais usados na cultura do milho são ureia, fonte de nitrogênio, MAP, fosfato monoamônico, fonte de fósforo e nitrogênio, o KCl, cloreto de potássio, uma fonte de potássio. Outros incluem superfosfato simples, sulfato de amônio e fertilizantes foliares. Podem ser granulados, mais comuns, com liberação controlada, líquidos, absorção mais rápida, ideais para fertirrigação, organominerais, combinação de fontes minerais e orgânicas, boa alternativa para a sustentabilidade. Época e forma de aplicação. Divisão em parcelas. A adubação é geralmente dividida em duas fases. A adubação de plantio, que é a base, aplicada antes ou durante a semeadura. A adubação de cobertura, aplicada após o estabelecimento da planta, normalmente com foco em nitrogênio. Sincronização com as fases do milho. Fases mais exigentes, de V4 a V8, do vegetativo e R1 florescimento. A correta sincronização evita desperdício e aumenta a eficiência. Técnicas modernas. Fertirrigação, que é uma aplicação via sistema de irrigação mais precisa. A adubação em linha, feita no sulco de semeadura, maximiza o contato com raízes. Aplicação a lanço, cobre a maior área usada para cobertura. Entre as tecnologias complementares, podemos citar o uso de drones para mapeamento de deficiências nutricionais. Tem como função capturar imagens aéreas das lavouras para identificar áreas com estresse nutricional, deficiência hídrica ou ataque de pragas. Sensores e agricultura de precisão para recomendação localizada de insumo. Tem como função medir em tempo real características do solo e da planta, como umidade, pH, condutividade elétrica e vigor vegetativo. Software para um planejamento nutricional e de registro de manejo. Tem como função auxiliar na organização e análise de dados da lavoura, como tipo e dose de adubo aplicado, produtividade, histórico, solo e clima. A colheita deve ser feita quando os grãos atingem maturação fisiológica, o que ocorre em termos de 30% de umidade. Para armazenamento seguro, a umidade precisa ser reduzida para 12% a 14%. Colher na hora certa evita perdas por quedas de espigas, ataques de fungos e micotoxinas. Pode ser manual ou mecanizada, dependendo do tamanho da lavoura, e sempre com cuidado para evitar perdas e quebras de grãos.